Estamos de volta com mais informações do Fluminense nesta sexta-feira aqui no canal do Lessa, porque hoje o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concedeu a sua primeira entrevista coletiva em 2026. Coletiva no CT, de fato, é a primeira do Matheus Montenegro, mas ele já tinha, não é a primeira como presidente, porque depois de tomar posse, ele já tinha dado ali uma entrevista, já tinha concedido uma entrevista para a galera que foi lá cobrir o evento. Mas hoje foi, de fato, ali a primeira entrevista oficial no CT Carlos Castilho como presidente para fazer um balanço de tudo que vem acontecendo ao longo dos últimos dias em relação ao planejamento, à construção do elenco para 2026. E como era de se esperar, todos os assuntos que a gente vem abordando aí nos últimos tempos, nos últimos dias, sobre Hulk, Savarino, negociações, Arias, Nino, projeção de contratações para esta janela ainda, não só no meio do ano, porque o time ainda tem carências para serem resolvidas antes do início do Campeonato Brasileiro. Tudo isso foi abordado nessa entrevista coletiva. E aí, de cara, a gente já pode finalmente dizer aqui que oficialmente as negociações com Hulk e Savarino estão encerradas. Foi o que disse Matheus Montenegro. Houve mais uma tentativa com o Hulk. Informei isso aqui, venho informando isso aqui há 3 dias, que o Fluminense não tinha desistido completamente ainda da contratação do Hulk. Não pretendia pagar, ainda assim, como uma última cartada, tentou oferecer ali uma compensação financeira, o Atlético desistiu, mudou de ideia, não quis seguir com a negociação. E o mesmo vale para o Savarino, né? Houve ali uma tentativa de ajeitar as coisas, mas também não andou. Então hoje o cenário é de negociação ou negociações encerradas finalmente com esses 2 jogadores. Mas o Matheus, ele deu uma brecha ali, dizendo que, olha, se o Atlético mudar de ideia, todos já sabem da nossa proposta. Então, se o Atlético chegar lá, olha, me arrependi aqui, desculpa, Fluminense, queremos negociar, vamos liberar aqui. Foi o que o próprio presidente disse, tá? E falei sobre isso hoje no vídeo pela manhã, já tinha falado ontem também, ou 2 dias atrás, se eu não me engano, sobre a questão Nino e Arias. E o Fluminense estava disposto e preparado, está disposto, né? E preparado para cobrir propostas que podem chegar por esses jogadores. Inclusive em relação ao Arias. O Fluminense está se preparando para isso, tá? E o Matheus também explicou essa situação, revelando finalmente o cargo em que irá ocupar Mário Bittencourt no Fluminense. Vai ser diretor-geral. Então eu vou trazer aqui o início da coletiva. Foram mais ou menos 10 minutos ali, onde foi um assunto atrás do outro. E eu acho importante ter a fala do Matheus, porque aí, enfim, cada um analisa da forma que quiser. Teve gente que talvez não conseguiu assistir a coletiva, vai assistir aqui. Se você já assistiu, é só passar, é só adiantar aí, tá tudo bem, tranquilo, porque nem sempre todo mundo consegue assistir ao vivo. Então é uma boa oportunidade também até para tirar alguma dúvida em relação ao que ele falou. Vou trazer esse trecho aqui especificamente, onde esses assuntos aqui foram abordados, e aí a gente debate rapidinho na sequência. Depois de uma conversa nossa com o Atlético Mineiro, a gente iniciou uma negociação com o jogador. As coisas se desenrolaram ao longo desse tempo e na semana passada, né, a gente teve na verdade, no início dessa semana, o Atlético respondeu fazendo 3 exigências para a gente. Isso foi publicado. Nós aceitamos 2 exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente, o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro para que a gente cedesse ao Atlético 3 jogadores da nossa base, um percentual de 3 jogadores, e a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta um pouco diferente, que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada. Sérgio, o Mário vai ocupar o cargo de diretor-geral do clube. Ele vai me ajudar o Fluminense aqui no futebol, também nas Laranjeiras, no esporte olímpico, social do clube, todos os departamentos. Ele está aqui há 6 anos e meio só nessa gestão, mas entrou aqui há muito tempo, conhece muito o clube, tem muita experiência, fez uma gestão muito bem sucedida e tenho certeza que vai continuar nos ajudando bastante.
A negociação na negociação com o Savarino, a gente fez uma proposta ao Botafogo. Depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou a nossa proposta. A gente passou a negociar com o jogador. E no meio dessa negociação, enfim, teve alguns pedidos por parte do jogador e por parte do representante que a gente não aceitou, e com isso a negociação foi encerrada também. Aqui, na hora da gente montar aqui o nosso elenco, a gente está tratando tudo com muita cautela, porque é um elenco que vem sendo montado ao longo dos anos, né? Então já teve várias contratações de 2024 e 2025, os jogadores continuam aqui. A gente acha que podem chegar ainda algumas peças. O nosso foco hoje é em mais um centroavante para o nosso elenco, e a gente, enfim, nós estamos trabalhando desde que acabou o campeonato, né? Então, tem diversos nomes mapeados, os nomes são trazidos pelo scout, são discutidos com todo o departamento de futebol, com a comissão técnica, e o nome do Savarino ele apareceu depois com uma oportunidade. O ponta não era a nossa prioridade naquele momento, mas nós entendemos que era uma boa oportunidade para reforçar o grupo, e toda vez que aparecer uma boa oportunidade, a gente vai analisar com cuidado. Então, hoje o nosso foco é na busca de mais um camisa 9. A gente ouve sempre a vontade do torcedor de repatriar alguns jogadores, principalmente jogadores que foram importantes na Libertadores. Esse ano a gente ouviu muito falar sobre o Nino, que seria um sonho, acho que você já comentou sobre isso, mas recentemente a gente ouviu muito mais falar sobre áreas de um certo interesse do Palmeiras pelo Arias. O Fluminense, de fato, tem essa posição, tendo esse ponto de ter a prioridade, né, caso ele retorne para o Brasil, de fazer um esforço muito grande de toda a vontade do jogador de retornar ao Brasil, suprir o propósito do Palmeiras, e vocês estão em cima dessa situação. E se ele voltar para o Brasil, a ideia do Fluminense é que seja para cá, e aí se você pudesse falar também do Nino. Perfeito. Sobre o Nino, Aline, assim, já é um desejo nosso desde do meio do ano passado. Nós tentamos trazer o Nino lá, o Zenit não quis abrir a negociação e disse que a gente poderia voltar a conversar agora no fim do ano. Nós voltamos a conversar agora no fim do ano, o Zenit disse que ainda não é o momento, jogou essa conversa um pouco mais para frente, então não tem absolutamente nenhuma negociação. Eu vi que saiu muita coisa, mas a verdade é que com o Zenit não teve muita conversa. Ele disse agora não tem nenhuma chance de negociar o jogador, e foi isso que aconteceu. Quando tiver a próxima janela, a gente vai voltar a conversar com o Zenit e tentar trazer o Nino, que é um grande jogador, um jogador que foi muito bem aqui, que toda a torcida tem o maior carinho e admiração, e a gente aqui do clube não é diferente. Nós queremos muito tentar mais uma vez a contratação do jogador. Em relação ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo. Nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias, desde sempre, tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador. Então, se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado para saber se exerce ou não essa preferência, e o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, porque eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. Em relação à primeira pergunta, a negociação com o Savarino, ela está completamente encerrada, não tem nenhuma chance da gente voltar para a mesa.
Em relação ao Hulk, assim, hoje a negociação tá encerrada, mas a gente acabou de ter uma resposta do Atlético Mineiro em relação a essa negativa. Então, a resposta foi ontem à noite. Então, eu imagino que ela esteja encerrada também, mas todo mundo sabe do nosso interesse pelo jogador. Se o Atlético Mineiro mudar de opinião, a gente pode voltar para a mesa. Mas o ponto central é que, assim, desde a negativa do Atlético, desde a nossa negativa em relação à proposta do Atlético envolver os jogadores da base, a gente passou a conversar com o mercado, voltar às conversas com o mercado, porque, enfim, dentro do planejamento, nós mapeamos alguns jogadores, decidimos que o nosso foco era o Hulk, fomos atrás do Hulk. Enquanto a gente estava negociando com ele, um jogador desse nível, né, desse porte, do tamanho do Hulk, você não faz negociações paralelas, isso é normal no futebol. Então a gente focou a nossa negociação no Hulk, mas desde o momento em que o Fluminense recusou envolver os jogadores da base nessa negociação, a gente passou a gente voltou a conversar com o mercado, né? Mas também, em paralelo, a gente fez essa conversa com o Atlético, não com o jogador, para que a gente tivesse a possibilidade de fazer a aquisição dele com uma proposta financeira. E agora, ontem à noite, que a gente teve essa resposta de que não vai seguir com a proposta financeira, porque o Atlético não tem mais o interesse de liberar o jogador. Em relação a prazo, é difícil dizer, esse é um ano atípico, né? A janela fica aberta até 3 de março, mas normalmente o brasileiro começava ali em março, abril. Esse ano começa no dia 28 de janeiro. Você vê que é um mercado um pouco diferente. No ano, desde sempre, o Fluminense trabalhou para ter o seu grupo montado no início do brasileiro. Esse ano o brasileiro começa antes, a gente espera ter o nosso grupo todo montado antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Mas eu não posso garantir, porque a gente está analisando essas contratações com muita cautela e nós queremos jogadores que sejam jogadores de peso, e para fazer isso demanda tempo, é natural que essas negociações sejam mais demoradas. Então a gente vai vai dar o nosso melhor para que elas ocorram o mais breve possível. Bom, vamos lá. Só para fechar de uma vez esse assunto Hulk Savarino, eu espero que a vida do Fluminense possa andar a partir de agora. Tá na hora já de colocar uma pedra. Eu sinceramente, eu acho que o Hulk, diante das opções, do receio que eu tenho do jogador que vai chegar para fazer essa função, eu queria também a chegada do Hulk por isso, tá? Sendo bem sincero. E também porque eu acho que eu acredito que ele, de maneira imediata, ele acrescentaria, ele subiria o nível, mesmo com a idade avançada, em relação ao que a gente tem hoje. Então eu era a favor da chegada do Hulk. Mas agora, cara, chega também. Foram muitos dias perdidos nisso. Muitos dias. E aí, agora vai ter que correr atrás, já em cima da hora, para trazer um jogador, para fechar esse elenco até o início do Campeonato Brasileiro. Foi muito tempo perdido em cima de uma situação que acabou sendo frustrada. A mesma coisa ao Savarino, que foi uma oportunidade, não era uma prioridade, como disse ali o Matheus. Segue a vida, não quer vir para o Fluminense? Um abraço, irmão. Tem gente que quer, tem jogador que quer. Então o Fluminense tem que buscar jogadores que queiram vestir essa camisa. Já falei isso aqui mais de uma vez. Jogadores que têm um desejo, que no momento que receber uma boa proposta, como o Savarino recebeu, fala, opa, eu quero ir. Proposta muito boa e eu quero ir para o Fluminense. O Fluminense precisa de jogador assim. Então agora o scout, diretoria, Mário, que é o diretor-geral, né? Agora o diretor-geral do Fluminense, oficializado, eles vão ter que agir rapidamente para conseguir trazer um nome de peso, um nome que realmente venha de uma vez por todas a resolver essa desgraça que foi a camisa nova do Fluminense em 2025. Esse tem que ser o trabalho, e tem que ser um trabalho para ontem. Para ontem, não é para agora não. E aí o que eu falei sobre a questão do Nino e John Ares, é isso, gente, a situação é essa. O Zenit não vai negociar agora. Pra mim já não faz mais sentido eles mudarem de ideia agora, de repente. Vão levar, porque lá é meio de temporada, vão levar até o fim da temporada, e aí vão negociar no meio do ano. Já contrataram um zagueiro, os melhores zagueiros lá da Rússia, o de Vive lá do CSKA, devem liberar no meio do ano, e aí o Fluminense vai chegar com a proposta. O valor que o Zenit pedir, a gente não sabe, o Fluminense está se preparando para chegar e pagar o que o clube russo vai pedir pelo jogador. A mesma coisa ao John Ares. Há o planejamento, a ideia, a intenção, enfim, tudo sendo organizado, por mais que o valor, ele não garante, não garanto que, porque eles podem chegar a pedir 30 milhões de euros. Aí
aí vai ficar realmente inviável. Mas se for um valor que seja um valor de mercado, o Palmeiras vai oferecer 17 milhões, 18 milhões de euros. O Fluminense vai dar o jeito para cobrir essa oferta. Isso é o que ele disse. O clube vai trabalhar para isso, para exercer essa preferência. Então, basicamente, essa é a situação em relação a esses jogadores. Mas isso é coisa para o futuro, não é coisa para agora. O que é para agora é esse grande problema que virou essa questão do camisa 9 do Fluminense, já que zagueiro não vão contratar, isso é tema para outra, que eu vou debater isso aqui, vou trazer mais uma vez esse debate para cá, isso tem que ser resolvido. E hoje o Fluminense tem o Mário Bittencourt assumindo essa posição, essa função de diretor-geral, comandando as negociações do futebol para resolver essa questão. E tem que, obviamente, todos ali serem cobrados para isso. Não pode, não dá para o Fluminense começar 2026 com o mesmo ataque, aquele ataque horroroso, aquele ataque caquético que terminou em 2025. Porque seria algo absolutamente desanimador. Então eu espero que até o início do Campeonato Brasileiro, acho que todo mundo espera isso, essa situação seja resolvida de uma vez por todas, tá? Então é isso. Depois eu vou voltar com outras questões e outras informações também, inclusive em cima do que Matheus Montenegro disse hoje nesta entrevista coletiva, a primeira de 2026. Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal, seu like também. Já deu para perceber, né? Eu ia falando no início, acabei esquecendo, como a diferença, a mudança de postura no coletivo. No coletivo com mais ou menos 40 minutos, até menos de 40 minutos, respostas curtas, objetivas, sem muita enrolação, sem esticar demais, sem prolongar demais. É um perfil totalmente diferente nesse sentido do Mário Bittencourt, o agora novo presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. E claro, deixe aí a sua avaliação sobre o que você viu, sobre o que você percebeu e sobre o que você achou dessa primeira entrevista. Tá bom, pessoal? Um abraço, tamo junto, valeu!